Muito boa noite a todos. Sejam todos aí muito bem-vindos. E estamos iniciando o nosso evangelho deste sábado, né? Com uma alegria em especial. Hoje foi a primeira etapa da entrega das nossas sacolinhas. Aí no final eu vou estar falando um pouco mais sobre isso, tá bom? E antes da nossa abertura aí, eu gostaria de chamar os nossos participantes da noite, né? Hoje teremos nosso querido João aí na leitura e explanação do Evangelho, e a Neide, esposa do Paulo Ricardo, nas vibrações. Boa noite. Oi, boa noite, Julião. Boa noite, Neide. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Sejam muito bem-vindos, né? Obrigado. E assim, então, vamos fazendo a nossa abertura, né? Com a leitura do Caminho, Verdade e Vida. Emmanuel Francisco Cândido Xavier. Endireitai os caminhos. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías, João Batista. A exortação do precursor permanece no ar, convocando os homens de boa vontade à regeneração das estradas comuns. Em todos os tempos, observamos criaturas que se candidatam à fé, que anseiam pelos benefícios do Cristo. Clamam pela sua paz, pela presença divina e, por vezes, após transformarem os melhores sentimentos em inquietação injusta, acabam desanimadas e vencidas. Onde está Jesus, que não lhes veio ao encontro dos roubos sucessivos? Em que esfera longínqua permanecerá o Senhor, distante de suas amarguras? Não compreendem que, através de mensageiros generosos do seu amor, o Cristo se encontra em cada dia ao lado de todos os discípulos sinceros. Falta-lhes dedicação ao bem de si mesmos. Correm ao enlaço do Mestre Divino, desatentos ao conselho de João. Endireitai os caminhos. Para que alguém sinta a influência santificadora do Cristo, é preciso retificar a estrada em que tem vivido. Muitos choram em veredas do crime, lamentam-se nos resvaladouros do erro sistemático, invocam o céu sem o desapego às paixões avassaladoras do campo material. Em tais condições, não é justo dirigir-se a alma ao Salvador, que aceitou a humilhação e a cruz sem queixas de qualquer natureza. Se queres que Jesus venha santificar as tuas atividades, endireita os caminhos da existência. Regenera os teus impulsos, desfaze as sombras que te rodeiam e senti-lo-ás ao teu lado com a sua bênção. Muito bem. Eu até vou ler no final novamente essa passagem aqui. Muito bem. E assim, então, vamos nos preparando para o nosso evangelho desta noite, né? E, como sempre, pedimos a todos que busquem respirar fundo, pausadamente, e assim vamos trazendo a nossa tela mental, como se tivéssemos aí uma mochila nas nossas costas, nos nossos ombros, com os nossos medos, nossas angústias, nossas decepções, e vamos nos vendo, tirando essa mochila aí dos nossos ombros, deixando aí do nosso lado, e pedindo
aos mensageiros de luz, que levem de nós essas mochilas. E que nos deixem mais fortalecidos na fé, mais seguros de que Jesus está no leme sempre, mas principalmente que possamos rever lá no fundo de cada um de nós nossas atitudes e os nossos conceitos até os dias de hoje, né? E assim vamos nos harmonizando e nos ligando ao plano espiritual. Vamos agradecer ao nosso mentor e aos mentores da nossa casa, ao nosso querido Lar Seara Esperança, pela ajuda espiritual recebida. Agradecemos às equipes protetoras, aos índios Brogotá e Itaporã, pela limpeza e proteção do ambiente. Então vamos também trazendo a nossa tela mental, imaginando esses irmãos adentrando todos os nossos lares e com suas tochas fluido-magnéticas vão adentrando e passando por todas as dependências, queimando placas, formas, pensamentos que não condizem com a vontade do Pai. Vamos agradecendo a esses irmãos maravilhosos por deixarem um ar mais leve e até mesmo um leve perfume de amor. Vamos nos ligando aos amigos espirituais, Dr. Bezerra de Menezes, André Luiz, Emmanuel, Irmã Sheila, Maria de Nazaré. Vamos pedir aos mensageiros celestes que nos fortaleçam e nos amparem. Pedimos à Mãe Maria para nos ajudar em nossa renovação. Vamos agradecer principalmente ao nosso Pai Criador, a Jesus e à espiritualidade presente, que assim seja. Graças a Deus. Pai, organiza minha vida e assuma o controle de tudo. Ajuda-me a fazer tudo o que precisa ser feito sem me achar vítima. Dai-me sabedoria, paz e o discernimento. Ajuda-me a superar os obstáculos da vida. Nada é maior que a minha fé. Ajuda-me a ter força e esperança e impulsiona-me a buscar o melhor para a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Quando um sonho se desfaz, Deus constrói. Quando as forças acabam, Deus renova. Quando dizemos não vamos conseguir, Deus nos levanta e nos dá força. Espíritos de luz e de amor estão sempre ao nosso lado. Eles vibram pela paz, por nós, pela nossa família e nos guiam. Portanto, confie em Deus, no seu guia espiritual. Eles estão trabalhando por todos nós. Toda alma precisa de paz. Amém. Fazemos agora o Pai Nosso, a Ave Maria e a prece das fraternidades. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja, graças a Deus. Jesus, Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Que assim seja, graças a Deus, graças a Deus. Então, feito a nossa abertura na noite de hoje, vamos chamando aí o nosso querido João Hierardi. Boa noite, tudo bem, João? Palavra boa noite. sua. Obrigado, Júlio. Boa noite. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Bom, eu confesso, né, a vocês que o convite para a realização deste evangelho, eu sempre falo que é uma benevolência divina, né? Porque a cada exposição, a cada convite feito pelo Paulo aqui, nos é dado um desafio com novos temas. E não é que esses temas que são sugeridos, muito mais do que desafios, né, são conhecimentos que nos fazem crescer, progredir, e eu diria que de forma extremamente pessoal, né, quer dizer, serve para a gente, né. Por isso eu só tenho a agradecer a esta casa, né, por estas felizes coincidências, onde esse tema proposto serve para este palestrante aqui que vos fala, e creio que para muitos que nos assistem aqui. Né? Pelo menos assim eu espero, obviamente, porque caso contrário, se fosse diferente disso, não faria muito sentido. Né? Então, eu prometo que, além de ministrar a exposição desta noite, né, eu também vou ouvir atentamente, né, já que o tema é paciência. Hoje nós vamos falar sobre a paciência, e é algo que todos nós aqui, com certeza, precisamos. Na verdade, eu diria que, no meu caso, com toda certeza, e creio que de muitos de nós aqui presentes. Né? Então, agradeço desde já pelo tema, realmente faz muito sentido. Né? O mundo pede mais paciência. Eu tenho comigo que uma das formas para que a gente compreenda melhor o tema, né, o entendimento, é primeiro ir lá buscar, pesquisar, descobrir a origem da palavra, né, a sua etimologia. Obviamente, no caso da palavra paciência. A palavra paciência vem do latim patientia, que significa resistência, submissão, resignação. Né? Além, obviamente, de indulgência, leniência, humildade. E de pati, que significa sofrer, aguentar, tolerar. Né? Devemos ter mais tolerância, né? Mais paciência significa mais indulgência, mais resistência, mais humildade. Né? É isso que a gente precisa, né? O mundo precisa de mais paciência. Mas, afinal, na prática, né? Qual a característica de uma pessoa paciente? O que caracteriza uma pessoa paciente? Olha, quando a gente vê aquela pessoa tem uma paciência. Né? É aquela pessoa que consegue manter o controle emocional equilibrado, ter o equilíbrio entre a razão e a emoção. Né? Ela não perde a calma, principalmente ao longo do tempo, no dia a dia. Né?
porque consiste basicamente na tolerância a erros ou a algo indesejado, ou algum fato não esperado, algum fato indesejado. A tolerância pode-se dizer, a pessoa paciente pode-se dizer que ela tem a capacidade de suportar incômodos e dificuldades de toda ordem, de qualquer hora, de qualquer lugar. Ela tem a capacidade de superar as dificuldades da vida. É a capacidade de persistir numa atividade que muitas vezes é muito difícil, mas de uma forma tranquila e acreditando que irá conseguir, de forma perseverante, de forma resiliente, quer dizer, com fé, né? Esperar o momento certo para certas atitudes, de aguardar a paz e a compreensão que ainda não tenha obtido. É respeitar as diferenças, né? Respeitar as diferenças das pessoas, é entender e respeitar as diferenças. Eu diria mais que a paciência é a capacidade de ouvir alguém com calma, com atenção, sem ter pressa, né? É a capacidade, olha só, né? A capacidade de se libertar da ansiedade. Isso é ser paciente. Mas, legal, João, bacana, né? O que é ser paciente? Mas o que esse tema tem a ver com o evangelho, né? Será que o Paulo Ricardo lá pediu, João, por favor, faça esse tema agora, né? Passa aí para a gente o tema sobre a paciência, né? O evangelho nos fala em transformação, em mudança, em sermos espírito cada dia melhores, né? De acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, em Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, no item 7, fala exatamente da paciência. E segundo o Evangelho diz assim, sede pacientes. A paciência também é uma caridade. E deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo enviada de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil de todas. Outra, porém, muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória, a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 7. Para nos colocarem à prova a paciência. Então, muitas vezes, Deus nos coloca as pessoas, né, ou situações à nossa frente como uma prova, né? Uma prova de qual nós estamos evoluindo espiritualmente, né? E ainda fala no Evangelho, que eu achei muito interessante nesse trabalho, a paciência também é uma caridade. A paciência é uma caridade. Sabe por quê? Porque a paciência gera gentileza. Vocês já ouviram falar da frase, gentileza gera gentileza? Hã? Já ouviram falar de José da Trino? Quem foi José da Trino? José da Trino foi o famoso, conhecido como profeta gentileza, né? Ele nasceu no interior de São Paulo em 1917. Teve uma infância marcada pelo trabalho pesado no campo, pelo trabalho pesado rural, né, juntamente com seus 10 irmãos, né? E apesar de todas as dificuldades da vida, José da Trino, né, se tornou um grande empresário do ramo de transportes no Rio de Janeiro. E até aí, o início dos anos 60, quando largou tudo para seguir sua missão de pregar o amor e a gentileza entre as pessoas. E o fato triste, né, que fez com que José da Trino abrisse mão de seus bens materiais para seguir em pregação, foi um triste incêndio no Grand Circus norte-americano, em 61, que, pasmem, vitimou cerca de 500 pessoas neste evento, né, e a maioria delas crianças. Daí, então, gentileza abriu mão de todos os seus bens materiais, né, abriu mão da sua transportadora e saiu pregando o amor e a gentileza, né? E hoje, né, a gente tem a famosa frase, gentileza gera gentileza, né, deste homem sábio, santo, espírito de luz,
chame-o como quiser. Mas o fato é que esse profeta, né, chama ele profeta, nos deixou uma linda mensagem, né, de amor, de paciência, e muito mais do que isso, de gentileza. Né? Gentileza gera gentileza. Paulo, você consegue passar aí? Eu trouxe um filminho para a gente dar uma olhada, para vocês conhecerem um pouquinho da história, muito rapidamente, né, de José da Trino, do nosso profeta gentileza. Se puder passar, Paulo. Oh, que bom que deu certo, Paulo. Obrigado, viu? Imagina, por mais de 40 anos, né, pregando a gentileza, né? Ele dizia, né, meus filhos, nossa cabeça, nosso mestre, o mundo é uma escola de amor, né? É um aprendizado maravilhoso, né? Da qual, de uma maneira muito simples, mas de muita praticidade, né? Todas aquelas cenas são reais, ele realmente saía distribuindo flores na barca de Niterói, para todas as pessoas que ele pudesse, né, agradar de alguma maneira, né? E é muito lindo. O profeta Gentileza, ele desencarnou em 96, aos 79 anos, né? E ele, até hoje, né, é fonte de inspiração, né, para músicos, educadores, cineastas, e principalmente para aqueles que, como José da Trino, o profeta, né, com P maiúsculo, né, acreditam na possibilidade de um mundo melhor, de um mundo mais gentil, de um mundo com mais paciência. Né? Ele realmente inspirou muitos artistas, né? E um dos artistas que ele inspirou, não sei se vocês conhecem, o Lenine, né, nordestino, do Recife. O Lenine é um cantor, um compositor, arranjador, letrista, ator, escritor, enfim, né, já ganhou vários prêmios aí da nossa MPB, né? E deve ter escrito, gravado e produzido mais de 500 canções, né, gravadas por Maria Bethânia, Daniela Mercury, Elba Ramalho, Milton Nascimento, Gilberto Gil, entre muitos outros. Né? E o Lenine, né, com toda a sua parcimônia, com toda a sua inteligência, ele dizia que o pai o influencia até hoje, e que ele vive respondendo as perguntas que o pai dele ensinou, né? Ele assim, o que você faz? Por que você faz? E mais do que isso, né? Para quem você faz? Né? Ele é autor daquela música Paciência, né? Onde tem versos riquíssimos, e eu não poderia deixar de trazer para vocês aqui, diante deste tema tão gostoso, né? Tão importante, eu acho, para o nosso comportamento, para o nosso dia a dia. Nessa música muito linda, nesse poema, ele diz assim, mas quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, o corpo pede um pouco mais de alma, olha isso, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa. A vida é tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura do mal, a loucura finge que tudo isso é normal, eu finjo ter paciência. E o mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós. Um pouco mais de paciência. Será que é tempo que lhe falta para perceber? Será que temos esse tempo para perder? E quem quer saber? A vida é tão rara. Uma mensagem linda, né? A vida é tão rara. Né? Então a gente não pode perder tempo, né, com ações impacientes, né? Impacientes. Né? É fato que paciência é a arte de aguardar, né? Ainda mais quando a gente fala na relação com o tempo. Mas a paciência é a arte de aguardar sem lerdeza. Né? Ser paciente, gente, não significa ser bobo, ser tonto. Né? Não vamos confundir também a paciência com lerdeza. A paciência
é a capacidade de maturar. Por isso que eu falo da relação direta da paciência com o nosso crescimento, com o nosso nível de maturidade, né, com a nossa experiência. Porque a paciência é a capacidade de deixar fluir e respeitar o tempo de algo que precisa acontecer. Vá com calma. Diferente de lerdeza é fazer de maneira demorada e não de maneira paciente. Paciência é uma virtude, né? A gente não deve se confundir com incapacidade de se mover, né? Fazer com calma, diante, obviamente, das circunstâncias, né? É ter pressa com calma, né? A paciência é algo que nos ajuda a viver, a compreender a vida. A paciência nos ajuda a estudar, a fazer as coisas de forma correta, de forma direita, desculpe. A paciência nos ajuda a ler. Tem gente que não consegue ler um livro porque não tem paciência. Não consegue ver um filme porque não tem paciência, né? Tem gente que não consegue nem ver novela porque não tem paciência, que assiste o primeiro e o último capítulo, né? Mas a gente tem que ter paciência na vida, né? Paciência na carreira, no trabalho, né? Paciência na família, paciência em qualquer processo político, paciência nas dificuldades da vida, paciência no tratamento de uma doença, né? Onde você tem que trazer essa resignação. Tem que ter paciência nesse processo de pandemia que nós estamos passando, né? A gente tem que ter paciência no nosso dia a dia. E como eu falo, né, o mundo pede mais paciência. O mundo nos pede mais paciência. Hoje foi uma situação muito engraçada. Hoje eu resolvi passar esse link para a família, né? A informar, olha, pessoal, hoje vai ter uma palestra sobre paciência no Evangelho, que eu vou ministrar lá, bem interessante. Aí a minha cunhada passou para minha sogra, né? Minha sogra é super agitada, né? Minha querida sogra, ela é super agitada. Olha, mãe, hoje vai ter palestra do João, né? Às 19 horas, vamos assistir, né? A resposta dela. Mas demora? Vai demorar muito? Porque eu tenho coisa para fazer. E assim nós somos, né? Todos nós, né? E o mundo pede paciência. Porque você vai no mercado, aí você vê aquela fila de máximo 10 itens por carrinho. Antes era 10, agora são 30 itens por carrinho. Aí você entra na fila, qual a primeira coisa que você faz? Contar quantos itens tem no carrinho da frente. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, meu Deus, passou de 10. Está na fila errada. Ah, não. E eu aqui deixei de comprar, né, meu 11º produto para poder estar nesta fila. Não, está errado. Ai, meu Deus do céu, né? Aí demora, tal, e justamente você, né? Ó vida, ó céus no azar, no mercado com mais de 50 caixas, você vai cair justamente com aquela menina que está escrito assim, com crachá, né? Em treinamento. Ai, meu Deus do céu. Vai demorar mais. Meu Deus do céu. Tá lá, o mundo pede paciência. Ela está te dizendo, eu estou em treinamento, tenha paciência comigo. É a mesma coisa que você andar na rua, no carro tem uma placa lá, carta nova, tenha paciência. Ai, meu Deus, bem na minha frente. Não é assim? Tá lá, o mundo pede paciência. Gente, eu sou carta nova, por favor, tenha paciência. Eu sou mãe de primeira viagem, tenham paciência. As pessoas pedem, o mundo pede paciência. O mundo pede mais tolerância, o mundo pede mais maturidade. Pede mais maturidade. É uma pena que a paciência está muito ligada à maturidade, à nossa experiência de vida. É uma pena que muitas vezes a gente vai ficando mais velho e ao invés de termos mais maturidade, a gente tem menos paciência. É engraçado que a gente fala das gerações mais novas, que não tem paciência, que é tudo bate-pronto, e a gente fala das gerações mais velhas, que não tem paciência, né? A gente sempre fala das diferentes gerações, nunca da nossa geração. Todos nós faltamos com paciência. Sabe por quê? Porque a gente perde o que a gente chama de autocontrole. A maturidade nos deve trazer o autocontrole. O autocontrole das nossas emoções. O autocontrole da nossa palavra. Existe um entusiasmo, que é a qualidade vital, que desperta o indivíduo para a ação.
Ao passo que o autocontrole é o fiel da balança, que dirige a ação de modo que ela tenha que ser construtiva, que esta ação tenha que ser construtiva e nunca destrutiva. Se você não tiver autocontrole, as suas ações serão destrutivas, principalmente na relação com as outras pessoas. A falta de autocontrole é uma das nossas fraquezas. Eu diria que é a que mais prejudica o nosso crescimento, principalmente na relação com as outras pessoas. A gente, por vezes, nós somos maltratados na rua, e aí respondemos na mesma moeda. Como falam, né? Eu não levo desaforo para casa. Aprenda a levar desaforo para casa, mas aprenda a tratar esse desaforo com razão, né? Para que você não sofra. Né? Seja na relação com as pessoas na rua, com os desconhecidos, com amigos, seja com seus familiares. Né? Tem entusiasmo, mas use esta energia para fazer algo bom, fazer uma coisa boa. Se você ficar nervoso, né, e eu diria que todos nós ficamos, né, todo mundo neste planeta fica nervoso. Quando isso acontecer, respira. Né, o famoso conta até 10, respira, para você não se estressar. Para você não tomar uma atitude da qual vai se arrepender depois. Respira para não falar coisas que você vai olhar para trás e depois dizer, nossa, exagerei, deveria ter segurado. Tem uma frase que diz assim, a má palavra é como um travesseiro de penas. Depois de lançado, né, você nunca mais vai conseguir recuperar todas as penas, nunca mais vai conseguir voltar atrás. A paciência, ela é bíblica, né? Ela é um tema bíblico, é cristã. Né? Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus, capítulo 5, versículo 9. Em Romanos, ainda, capítulo 12, versículo 12, alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Preservem na oração. Olha que coisa linda, né? Tenham esperança. Sejam pacientes diante das dificuldades. Tenham fé. Se preservem em oração. Então, quando você ficar nervoso, pense nisso. Seja paciente, seja tolerante, faça a sua oração. Não adianta que Deus me perdoe, mas... Porque depois desse... Que Deus me perdoe, mas pode ter certeza que não vem coisa boa. Né? Então, reza, para, respira. Aí, falando em Bíblia, qual foi o homem mais paciente da Bíblia? Alguém sabe dizer? Além de Jesus, é claro. Qual foi o personagem mais paciente da Bíblia? É proverbial, né? A gente sempre fala paciência de Jó, não é isso? Quando a gente quer dizer que esse é o personagem por excelência mais paciente da Bíblia, né? Mas a sua paciência está intimamente ligada à sua fé. Essa fé que fez com que Jó tivesse a sua tão marcada paciência. Né? Não sei se vocês sabem, mas quem que foi Jó? Jó foi um personagem do Antigo Testamento. Era um homem muito rico, mas de muito bom coração. Tinha 3 filhas e 7 filhos. Ele era um fazendeiro, criador de animais, né, criado, bois, ovelhas, camelos. E, obviamente, para pedir pecado, por ser uma pessoa louvável, né, a Deus, para pedir perdão a Deus pelos seus pecados e de sua família, de vez em quando, Jó sacrificava um animal e dava de comer aos mais pobres. Né? E por diversas vezes foi desafiado, porque justamente por ser um homem rico e bom, né, que ficava aquela dúvida, como poderia ser rico e bom e ao mesmo tempo fiel a Deus. E aí Jó teve algumas provações, né? Certo dia, almoçando, calmamente, como sempre fazia, um mensageiro chega todo esbaforido, né, todo nervoso, dizendo que guerrilheiros chegaram nos pastos e mataram todos os trabalhadores e roubaram todos os bois que Jó possuía. Ele recebeu essa notícia no almoço. Segundos depois, outro mensageiro de Jó chega e avisa que raios caíam do céu e mataram todas as ovelhas e os pastores. Nesse mesmo dia, chega um outro trabalhador e, assustado, anuncia que inimigos
de países vizinhos atacaram os muleiros e levaram os camelos que Jó possuía. E quando Jó se via completamente em choque, chega o quarto mensageiro com a pior de todas as notícias. O teto da casa de seu filho mais velho desabou enquanto seus filhos almoçavam, e todos morreram naquele incidente. Olha só, de um minuto para o outro, Jó perdeu absolutamente tudo que tinha de mais valioso. Mas Jó não se abalou com todas as desgraças, né? Levantou-se, imagina, rasgou todas as suas roupas e lançou-se por terra para a adoração de Deus, dizendo: nu saí do ventre de minha mãe e nu retornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Então Jó mantinha-se fiel a Deus, mesmo com tantas desgraças. Ele diz que só se mantinha forte porque tinha muita saúde. Pois bem, Jó então passou a ter muitas feridas por todo o corpo, causadas por uma grave doença de pele. Mas ainda assim ele não abalou sua fé, dizendo: se aceitamos os bens que Deus nos dá, por que não vamos aceitar os males que ele permite que nos aconteçam? E aí ele teve uma conversa com Deus, né? Obviamente, num dia de desespero, sem família, sem dinheiro, com a pele toda acometida pela doença, Jó questionou a Deus se ele não havia exagerado no seu sofrimento. E Deus respondeu, né? Quem é este que se atreve a discutir comigo? Imediatamente Jó recolheu-se à sua insignificância e pediu desculpas ao Criador, aceitou suas desculpas, concedendo-lhe perdão. E ao ver que Jó, mesmo diante de tantas provações, manteve-se fiel, Deus deu a ele como recompensa o dobro das riquezas que tinha antes. Concedeu a ele o amor de uma nova mulher e ele se casou novamente, tendo mais 7 filhos e 3 filhas. E as suas filhas eram conhecidas como as mais belas mulheres que habitaram o seu tempo. Jó faleceu aos 140 anos, com muita paz, tranquilidade, amor e fé. Olha que história, né? Quando a gente fala assim, tenha paciência de Jó, né? A gente deve ter a paciência de Jó, de João, de Maria, né? Paciência do Júlio, paciência do Paulo Ricardo aqui, a paciência de tantos outros dos mestres que nos inspiram, né? E aqui eu diria, tem um exemplo de paciência de Jó, né? Que é a história do maestro, né, João Carlos Martins, que herdou a paixão pela música de seu pai, chamado José, né? Teve seus estudos no seu pai interrompidos ainda na infância, quando perdeu um dos dedos da mão direita em uma máquina de corte na gráfica onde trabalhava. Isso o pai do maestro João Carlos Martins. E a paixão pela música, no entanto, seria passada à próxima geração, né? E esse acidente que ocorreu com a sua mão foi o primeiro de uma série que marcaria a história da família. Então, em 1940, nasceu João Carlos Martins, 4º filho de José, que logo se tornou amante da música, assim como seu irmão José Eduardo. Desde as primeiras aulas de piano, João se demonstrava grande talento, e já aos 8 anos, venceu seu primeiro concurso tocando obras de Bach. Ele se tornou, na verdade, o maior intérprete mundial de Bach, Sebastian Bach. Mas teve vários incidentes ao longo da vida envolvendo suas mãos que hoje estão até atrofiadas. Aos 63 anos, João iniciou uma nova carreira como regente e, mais uma vez, surpreendeu a todos com a sua dedicação. Hoje, já com mais de 70 anos, se sente agradecido por ser brasileiro, poder continuar levando a música a todas as camadas sociais, provando que a música venceu. Passar um vídeo para vocês, né, dessa história de resiliência, dessa história de paciência, dessa história de resignação, né, dessa história de, que eu diria, do nosso Jó brasileiro, né? Por favor, Paulo, se puder passar aí de novo na torcida para que dê certo. Eu começo meus estudos de piano com 8 anos de idade. Aos 13 anos, iniciei minha carreira nacional. Aos 18 anos, minha carreira internacional. Mas aos 26 anos, numa queda, eu perdi a mobilidade dos dedos e eu percebi que se eu não usasse praticamente o 4º dedo da minha mão direita, eu conseguia recuperar a velocidade. Depois de 7 anos de volta, eu comecei a sentir
a síndrome dos movimentos repetitivos. Eu tive que me afastar da música novamente. Voltei a estudar, voltei a me aperfeiçoar e a vida dos sonhos volta. Mas, saindo de um teatro, sou assaltado, uma barra de ferro na cabeça, todo o lado direito comprometido. Um ano depois, eu estava fazendo as tais 21 notas por segundo e volto ao Carnegie Hall. Mas, infelizmente, após 2 anos, os médicos me chamam em Miami e falam: nós vamos ter que cortar o nervo da sua mão e você nunca mais vai tocar piano. Começo uma carreira com a mão esquerda. Um tumor também eliminou a minha mão esquerda. Formei a minha Baquiana Jovem, a minha Baquiana Filarmônica, as duas agora estão uma orquestra única. Eu levei a minha Baquiana para o Carnegie Hall e começo o hino nacional. Quando acabou o hino, eu viro para a plateia, eu vejo lá em cima as bandeiras do Brasil. Eu agradeci a Deus e ao fato de ser brasileiro e de estar conseguindo fazer música e levar música até o fim da minha vida. Gostaram? Que lindo, né? Linda história de vida, né? Agora que eu peço, né? Pensem numa situação que você tenha perdido o controle, né? Que você tenha ficado nervoso, perdeu a paciência, né? E que de forma você faria para que essa situação fosse diferente, né? Será que você teria mais paz no coração, na sua alma,
se naquela determinada situação, né, tivesse tido um autocontrole, talvez uma forma diferente de reagir com resignação, né, com tolerância, com paciência. Porque a paciência está, sem dúvida, associada à calma, à paz. A paciente é qualquer pessoa que sabe esperar e que seja capaz de levar as coisas com serenidade. Ao contrário de um indivíduo impaciente, que é ansioso e quer que sempre tudo aconteça de forma imediata. É totalmente o contrário. É certo que a palavra paz vem do latim pax, né? Paz. É diferente de paciência, né? Que tem a ver com aguentar com sofrimento, né? Mas essa é a mensagem, e eu termino, né, com o Evangelho também, segundo o Espiritismo, né, nesse capítulo 9, versículo aí, no item 7, ele diz assim: a vida é difícil, bem o sei, compõe-se de 1000 nadas, porque são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por um outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto, do que quando se curva para a terra a fronte. Segundo ainda o Evangelho, dizendo assim: coragem, amigos, coragem, tendes no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer de vós, e nada tinha de que se penitenciar. Ao passo que vós tendes de espiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Um espírito amigo, Ave, 1862. E encerro, obviamente, com uma poesia, agradecido por mais este dia, que eu sempre gosto desse poema, acho que fecha aí a nossa exposição, de Francisco Ottaviano, Ilusões da Vida. Quem passou pela vida em branca nuvem, em plácido repouso adormeceu. Quem não sentiu o frio da desgraça? Quem não passou pela vida e não sofreu? Foi espectro de homem, não foi homem. Só passou pela vida e não viveu. Uma boa noite a todos. Paulo, muito obrigado. Ainda bem que deu certo. Neide, Paulo e Júlio, tamo junto aí, gente. Muito obrigado. Ô, João, maravilhoso, João. Tantas coisas interessantes na exposição, tantas informações. Curiosamente, eu vivi em Niterói, né? Sou do interior de São Paulo, mas vivi em Niterói, e tive a oportunidade, atravessando essa barca, ver o Profeta Gentileza, mas eu era muito novo, muito jovem. Que legal, Paulo. E a gente vê ele como uma figura assim estranha, aquela roupa branca, andando, pegando flores. Então era assim, na época não tinha a dimensão que tem hoje. Você vê como é preciso o tempo para que o entendimento de muitas coisas se façam necessário. Como a própria música fala, né? Apagaram, né, as frases, as letras. Então é muito interessante isso. E relembrando também, já que falou-se de paciência, né, uma figura maravilhosa, e que tinha uma frase muito interessante, o Jerônimo Mendonça, que ele falava que paciência é a ciência da paz. E ele dava exemplos gigantescos de paciência por toda a problemática dele, quer dizer, com todo o problema de saúde que ele tinha, todas as dificuldades que ele tinha ainda consolar as pessoas, orientar as pessoas. Então, quantas e quantas situações, uma situação até que eu relembro que eu comentei numa palestra, acho que sobre esse tema também, que era um homem muito rico, né, de São Paulo, e que numa transação, ele era dono de uma fazenda, e numa transação mal sucedida, ele foi enganado e perdeu a fazenda. Isso criou um grande problema para ele em família, inclusive, porque a própria família, acostumada a uma série de extravagâncias e de coisas, de facilidades materiais, passou a enfrentar dificuldades e começaram a criticá-lo muito. E ele decide tirar a própria vida, né? Comprou um remédio, algo que ele ia tirar a vida, mas um amigo, sabendo da situação dele, e nessas coisas que só a espiritualidade explica, né?
colocou ele naquele momento que ele estava comprando o remédio, e percebeu aquilo, intuído provavelmente pela espiritualidade, e falou para ele, olha, o que você está fazendo? Você não tem nada a ver com isso, ele criticando, né, o amigo. E o amigo falou, olha, eu vou dar para você, eu ia ver uma pessoa muito importante, o Jerônimo Mendonça, eu vou dar essa passagem para você, você vai vê-lo, e depois você faz o que você quiser da sua vida. E assim ele fez, né, ele foi para Ituiutaba, chegando lá, né, ele conversou com a irmã do Jerônimo, e quando ele foi chegando próximo à casa, ele ouviu uma algazarra, conversa, uma risada alta, a risada do próprio Jerônimo, que tinha um vozeirão, né? E aí ele foi se aproximando, chegou próximo à porta, viu aquilo, ficou meio bravo, irritado, né? E aí a irmã do Jerônimo interviu e falou, Jerônimo, esse senhor veio de São Paulo para falar com você, creio que ele gostaria muito, tem algo importante para dizer para você. E aí as pessoas que estavam no quarto do Jerônimo saíram, né? O homem se aproximou do Jerônimo e falou assim, eu vim aqui para que você me consolasse pela dificuldade que eu estou passando, mas eu vejo que você é uma pessoa que não tem dificuldade na vida. Olha que insensível, que insensibilidade falar isso para o Jerônimo Mendonça. E aí explicou que ele vendeu a fazenda, ele foi enganado, recebeu uma nota fria, e falou toda a situação dele, do amigo, né, que deu a passagem para que ele fosse lá. E aí o Jerônimo, com muita tranquilidade, com muita serenidade, falou, realmente, você está passando por uma enorme dificuldade, eu compreendo o seu sofrimento, as suas dificuldades, meu irmão. Mas imagine que essa pessoa que comprou a sua fazenda voltasse para você e dissesse assim, olha, eu te devolvo a fazenda, mas você me dá em troca o seu olho, um olho seu. O que você diria? Que é isso? Que ideia louca é essa? Como é que pode ser isso? Realmente, um olho é muito importante. Então, vamos fazer o seguinte, um braço. Você dá um braço e eu te devolvo a fazenda. O que você diria? Aí o homem, mas que conversa mais estranha. Ele falou, eu estou vendo que você não é uma pessoa pobre, nem uma pessoa miserável. Você é uma pessoa riquíssima das bênçãos de Deus. E aí o homem tomou um choque, né? E aí, posteriormente, ele descobre que o Jerônimo tinha toda aquela dificuldade física, né? E aí ele repensou toda a vida dele, mudou a sua atitude e passou, inclusive, a integrar o movimento espírita. Então a gente vê que oportuna a espiritualidade nesse momento, né? Mas tudo isso que você falou, paciência é a ciência da paz, é preciso ter resignação, é preciso ter paciência diante das dificuldades da vida, né, João? Então, muito obrigado pela explanação, tenho certeza que tem muitos comentários, muitas pessoas agradecidas, né, em relação a essas informações. Tá bom, meu amigo? Obrigado, Paulo. Nosso muito, muito obrigado. Vamos ter, então, agora com a Neide, que vai fazer as vibrações. Até já, João. Fique aí para as despedidas. Obrigado. Obrigado, Paulo. Neide, é com você agora. Sim, começaremos as nossas vibrações. Neste momento de paz, harmonia e equilíbrio, lembremos-nos de que viver é um ato de amor. E sendo assim, elevemos nossos pensamentos ao Criador da vida e a Jesus, nosso divino amigo, deixando jorrar de nossos corações o que de melhor há em nós. Pai, fonte de toda a vida, aqueles que te procuram sempre vêm pedir, mas hoje nós queremos doar. Utiliza-te, Senhor, da nossa fragilidade, que é tudo quanto dispomos, para em doação total em favor de nossos irmãos necessitados. Assim vibremos. Vibremos pela paz de nosso planeta e por seus dirigentes, para que possam promover a verdadeira justiça social. Vibremos pelos que se sentem injustiçados, para que possam compreender que, se assim se sente nas ocorrências da vida, é por lhes faltar capacidade de entendimento da vontade do Pai Celestial. Vibremos amor por aqueles que nos odeiam, pois o amor é o sol que nos aquece e ilumina. Vibremos pelos que se dizem nossos inimigos, porque se hoje nos odeiam e perseguem, poderão ser convertidos ao bem com um amor desvelado e compassivo, doce é amar e perdoar sempre. Vibremos pelos desalentados, pois o desalento renova as próprias forças ao contágio do bom ânimo. Vibremos pelos incrédulos na justiça de Deus, porque espalhar a fé é oferecer a vida e a paz aos semelhantes, desdobrando alvoradas de luz na terra. Vibremos pelos fracos, para que sejam socorridos,
e também pelos fortes, para que sejam bem conduzidos. Vibremos pelos que ensinam para que possam construir a comunidade dos homens de bem. Vibremos pelas crianças, pois a infância é a experiência em começo que nos compete orientar e conduzir. Vibremos pelos jovens, para que não mergulhem nos abismos da ilusão. Vibremos pelos idosos, pois já percorreram um longo caminho e ainda se faz necessário muita energia para cumprir sua jornada. Vibremos pela família, porque esta cresce à medida que crescemos com amor. Vibremos pela expansão do Evangelho nos lares, porque o Evangelho no lar é Cristo falando ao coração. Sustentando semelhantes igrejas da família, teremos a existência transformadora na direção do sumo bem. Vibremos pelos que choram em todas as dimensões da vida, porque o pranto é a água da purificação. Vibremos pelos criminosos, pois onde estiverem, são prisioneiros da consciência guardada pelo remorso, então transformado em sentinela vigilante. Vibremos pelos doentes do corpo e da alma, para que possam compreender que toda dor é renascimento. Vibremos por esta casa que nos acolhe e também por todas as outras que divulgam e trabalham pela doutrina consoladora. Vibremos pelos nossos familiares e amigos, encarnados e desencarnados, principalmente por aqueles com os quais a convivência nos é mais difícil. Vibremos por aqueles que estejam em nossos pensamentos, para que tenham a serenidade, a coragem e a luz necessárias para enfrentar as dificuldades dos momentos atuais. Façamos uma vibração para todos os profissionais das áreas de saúde, segurança, resgates e todos os serviços essenciais de atendimento. Vibremos pelos dirigentes, trabalhadores espirituais, voluntários, palestrantes e frequentadores do Lar Seara Esperança. Agora faremos vibrações pelos nomes enviados. Vibremos. Daisy realizou cirurgia de catarata em 19/11. Guilherme, filho da Kátia e família. Dona Josefa e os filhos Karina e Edson. Senhor Cido e Dona Malvina. Senhor Ricardo Lian Júnior. Senhor Roberto e Dona Eiko. Dona Vera, Dona Maria. Dona Corina, Dona Edviges. Jaqueline, Olga Braga. Jocélia Lima, Cleide do Tabuão, Ivonete Batista Conceição, Lucas Kenji Novaes Inoue, Dona Estela, Cristina Ezique, Cássia Alves, Família Cursino Iokoski, Dona Vera do Imbu, Grazi e o filho Gael, Marina, Livraria do Lar Seara, Aparecida Castelhano, Ademir Ferreira Torres, Eduardo Campos Medina, Edna dos Santos Mendes, Paulo Rogério Francelli, Luiz Pedro Pissuto, problemas de saúde, Antônio de Vasconcelos, Antônio Pereira Sobrinho, Eloy do Lar Seara, Senhor José do Reiki, Paulo Rogério Francelino, Darlene Borgi Trifliglio, Paulo Henrique Lavieira Santos, Hospital Infantil, Joana de Guzmão, Helenita Cavalcante Tavares, problema de saúde, Alex Ramos de Barros, Adão Altair Capa, Tadeu Araxá, Rosalina Silva Calé, Dona Cida Baracate, desencarnada em 13/11/2020, Senhor Davi Baracate, recuperando a saúde em casa, Marlene Aparecida de Oliveira Souza, Carlos Alberto da Silveira, Olga de Almeida Alves e família, Mara Almeida, Maria Luísa Brandini Coraine Aiello, Mauro Henrique Coraine Aiello, Vanessa Brandini Pacheco,
Priscila Rodrigues dos Santos, Davi Guilherme Faria dos Santos, saúde e cirurgia. Senhor Antônio Antero, problemas de saúde. Ricardo Martins, UTI com Covid. Paulo Ângelo Martins, pai do Ricardo, UTI com Covid. Alexandra Lazelva Martins, filho de Ricardo. Selma Lazelva, tia do Ricardo. Roberto Reis, internado no Encore, em São Paulo. Manuela Almeida Ginês. Luciana Andréa Contesini. Solange Aida. Lucilene Prado, hospitalizada por Covid. Delma Nin, desencarnou em 25/11. Luiz Antônio Matias, Covid. Monalisa dos Santos, Covid. Gilberto Pinto Rodrigues, Covid. Andréia Maria da Silva Rodrigues, Covid. Carlos Arthur Anunciação e seus familiares, desencarnou em 26/11. Pelos familiares de Priscila Tatiane Carvalho, desencarnou em 9/11. Imaculada Chaves Mercedes e seu bebê prematuro. Tereza Reitler. Cris Saad. Renata Nochise. Natália Nochise F. Almeida. Eliana Cavalaro. Família Coiama. Família Santos Mendes. Carlos Alberto Magalhães. Maria da Conceição Batista Freitas. José Carlos Del Sole. Rosane Vieira. Lázara Moraes, filha Carina, neto Marcelo e o genro Paulo. Lude Barbosa. Ivaldo Nunes. Edmilson Alves Moreira. Deise Malagoli de Freitas. Luciano Anselmo. Estela Silva M. Rosa. Maria de Lourdes P. Santos. Cíntia Enes Baganha. Carlos Augusto E. Baganha. Edivaldo Ferreira de Barros. Luiz Fernando Amaral O. Borges. Lúcia Gorniak. Paula Michele Lavieri Viana, problemas de saúde. Silvia Regina da Rosa Vidigal. Anne Rosa Vidigal de Souza. Nelson de Souza. Maria Aparecida da Rosa. Angelita Covas de Souza. Sônia Sueli Trevisan. Rosileia Marte Saúde. Marcos Antônio Mendes de Oliveira. Ricardo Florkowski Oliveira. Gabriela Trevisan Padilha. A todas as famílias que nos pedem vibrações, a todos os assistidos e a todos que se ligam em pensamento conosco, a todos os colaboradores do Lar Seara Esperança. Deixemos uma vibração em aberto para que o plano espiritual possa utilizá-la onde se fizer necessário. Finalmente, com a permissão de Jesus, vibremos por nós mesmos, para que sejamos seus verdadeiros discípulos. Que assim seja, graças a Deus. Agora começaremos a nossa fluidificação das águas. Lembramos para que deixe uma garrafa ou um copo com água a seu lado, para que seja fluidificado. Senhor Jesus, abençoe estas águas e que o Senhor permita que elas possam ser fluidificadas pelas mãos deste verdadeiro discípulo de amor, Bezerra de Menezes, para que quem delas beber possa curar todas as enfermidades do corpo e as angústias da alma. Que assim seja. Oração a Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quantos apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino protetor da graça e da verdade,
Estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o despenseiro fiel e prudente. Faze-o divino modelo através de tuas legiões de consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, Neide, por essa movimentação de energias tão maravilhosa, nesse evangelho tão maravilhoso de hoje. Eu vou trazer novamente o João aqui para as nossas despedidas finais. Olá, João. Novamente aqui. O Júlio não conseguiu entrar, né? Ele ia fazer o encerramento, mas ele está tendo dificuldades, não conseguiu entrar. Então ele pediu que eu fizesse aqui o encerramento, né, junto com vocês. Então eu gostaria das suas palavras finais, João, em relação à despedida desse grupo maravilhoso que nos assiste, que tem recebido esse evangelho, que tem sido tão maravilhoso para todos nós. Oi, Paulo, eu, de novo, só tenho a agradecer, né, a esta casa, a você, ao Júlio, por esse trabalho maravilhoso, intenso, constante, né, a Neide aí pela assessoria de hoje, pelas vibrações de hoje, e eu encerro aí também com uma frase do profeta Gentileza, né, que ele diz assim: nenhum gesto de gentileza, por menor que seja, é perdido, né? Ele diz ainda, né, a verdadeira gentileza é perfeito conforto e liberdade. Ela simplesmente consiste em tratar os outros exatamente como você adoraria ser tratado. Uma boa noite a todos, né, Paulo? Mais uma vez, muito obrigado aí por toda a paciência, né, toda a tolerância. A gente sabe o quanto é difícil esse trabalho, né? É oneroso, mas eu tenho certeza que de grande satisfação. Muito obrigado, Paulo, obrigado, Neide, obrigado a todos. Nós o que agradecemos, João. Não, quero desejar a todos uma boa noite, que tenhamos um bom final de semana, que reflitamos sobre tudo dito hoje aqui. Então, uma boa noite para todos. De nossa parte, nosso muito obrigado por esta oportunidade, agradecer ao Lar Seara Esperança, essa casa maravilhosa que nos acolhe, a esse evangelho que tem sido tão maravilhoso para todos nós, que Jesus possa nos abençoar, nos iluminar, nos proteger e permanecer conosco em nossas vidas, em nossos corações, em nossos pensamentos, orientando e iluminando. Gostaríamos de encerrar com uma mensagem, Canção da Imortalidade, de Jerônimo Mendonça, já que falamos dele hoje aqui. E diz assim: da lagarta renasce a borboleta de asas bonitas, da semente sufocada na casa escura do chão, nasce a árvore vitoriosa banhada de sol e de flores. A alvorada liberta-se dos braços escuros da noite na canção de um novo dia. Morre a flor, no entanto, seu perfume inebria a atmosfera. Assim também, alma querida, o espírito ressurge do corpo cadaverizado para a imortalidade vitoriosa. A vida rejeita a morte, nada perece, tudo se transforma. Mas, se queres a felicidade aqui ou no mais além, não te afastes da luz, nem deixes de fazer o bem. O egoísmo asfixia a alma, o altruísmo oxigena a vida. A indiferença congela, o amor aquece. A caridade em toda parte é a onipresença de Deus. Que assim seja, graças a Deus. Nosso muito, muito obrigado a todos. Uma ótima noite a todos. Obrigado. Paulo, tchau, gente. Obrigado. Boa noite.